Estamos de volta, né, mais uma vez para nossas aulas, para a gente pegar a nossa rotina de estudo. A gente fez na semana passada, a gente ainda conseguiu corrigir algumas atividades, né, de História, Geografia e Ciências. Quem ainda não fez essas correções, tem um vídeo lá, então esteja acessando, fazendo essas correções. Coloque o okzinho lá no cantinho da página, lá em cima, grande, não, nem bote isso de correção, não faça mesmo. Coloque só o okzinho lá, para você ter um controle, porque depois, quando retornarmos, eu vou estar corrigindo tudo isso, certo? Mas aí a gente vai ter um controle melhor daqueles que fizeram essas correções e até mesmo para você não ficar perdido. Será que a tia já corrigiu essa atividade? Será que isso aqui está certo? Então você corrigindo, colocando o ok, fica mais fácil para você ter o controle dessas atividades e para você não se atrapalhar, certo? Para quando nós fizermos outras correções, você já saber, não, isso aqui já está ok, isso aqui eu já fiz tudo direitinho, certo? Então peguem o livrinho, hoje é a aula do português e matemática, mas a gente vai, no livro hoje a gente vai estudar só português, certo? Então corre lá, pega seu livrinho, separa seu material, certo? Gente, uma coisa que eu digo a vocês, assistam o vídeo inteiro, não fique pulando partes do vídeo, por quê? Nessa puladinha de vídeo, você deixa de assistir toda a explicação, aí fica com dúvida, né? Porque vamos imaginar, você viu a metade de uma explicação e a outra metade. Aí você fica com dúvida, não sabe fazer a atividade, aí ou então faz de todo jeito, não é? E acaba ficando tudo errado, tendo que refazer. Outra coisa, leiam a questão mais de uma vez para você entender o que ela pede. Eu faço a explicação sempre da atividade, faço. Mas leiam a atividade, leiam a questão completinha mais de uma vez para você entender o que pede a questão, que é para você não ler uma parte, ler o começo. Aí você não sabe onde é e faz tudo errado. Tem gente que não lê a questão, olha ali, que eu acho que é isso, aí faz. Coisas que não tem nada a ver, aí fica sua atividade errada e você, em vez de estar aprendendo o que é certo, está aprendendo errado simplesmente porque estava com preguiça de ler ou de visualizar o vídeo todo, certo? Então aqui no quadro vocês podem ver que tem um textinho, é o mesmo texto que tem no livro de vocês. Então já vai abrindo aí o livro na página 89, que é sobre o assunto que a gente vai estudar hoje. O que é que nós vamos estudar? O emprego do ESA, certo? E do ESA com Z, ok? Então primeiro vamos fazer essa leitura aqui desse texto, que você pode estar acompanhando no seu livro. Eu não coloquei todo, não coloquei só uma parte, mas que isso não vai atrapalhar na nossa atividade. Então vamos lá. Uma pulga monarquista queria porque queria se nutrir de sangue azul e suspirosa dizia: pena que seja tão aqui no hemisfério sul. Meu reino pela nobreza, um príncipe, um rei ou princesa, um duquezinho que seja. Ó Inglaterra, ó Suécia, reinados do sonho meu. Então, esse texto eu trouxe algumas palavrinhas para você, ó. Coisa, certo? Então, a gente vai começar a compreender melhor como é que eu uso esse ESA escrito com Z ou esse ESA escrito com S, certo? A nossa língua portuguesa ela é bem complexa, chega a ser bem complicada, porque a sonoridade é a mesma. Então, se eu ler ESA com S e se eu ler ESA com Z, pronunciamento não vai ter diferença. A sonoridade é a mesma. O que é que vai mudar nisso aí? É que quando é que eu vou escrever dessa forma ou quando eu vou escrever dessa forma. Então, você veja que aqui, ó, na palavra nobreza, o ESA foi escrito com a letra Z. E em princesa, o ESA foi escrito com S. Como é que eu vou poder estar fazendo essa diferença na hora de eu escrever? No seu livro tem uma explicação bem curtinha que diz o seguinte: usa o sufixo, a gente chama essa terminaçãozinha de sufixo porque
está lá no final da palavra, certo? Usa o sufixo esa com esse para formar o adjetivo relacionado a pessoas. E o esa com z quando for referido a adjetivo, certo? Ou derivados de adjetivo. Como seria isso? No caso aqui de princesa, o esa foi escrito com S porque ela é feminino de príncipe. Do mesmo jeito que seria japonês, japonesa, certo? Então, para substantivos de derivados de masculino para feminino, eu vou sempre estar escrevendo o esa com o S. Quando for escrever com Z, então ele vai ser derivação de adjetivo. Por exemplo, aqui tem nobreza. Nobreza, eu sei que vem da palavra nobre. Quem é nobre tem nobreza. Então, por isso, o esa é escrito com o Z. Então, que você fixe bem isso na cabeça. Fica fácil de você identificar porque o esa com o S, ele vem de quê? De substantivos. Substantivos de masculino para o feminino, certo? E até mesmo os patos quando referido a nações. E o esa com Z, ele vem de derivação de adjetivos, certo? Um exemplo, eu botei a palavra nobre. Se eu colocar pobre, pobre é um adjetivo. O que é adjetivo mesmo, professora? É a palavra que dá qualidade ao substantivo. Então, se eu botar o homem é pobre, então eu posso dizer ele tem pobreza. Então, a palavra pobreza, ela se derivou de pobre. Pobre é a minha palavra inicial, a minha palavra primitiva. Então, ao pobre veio, pobreza veio de pobre, assim como nobreza veio de nobre, avareza, certo? Então, ela é um adjetivo. Então, fica fácil, é só você lembrar. Como é que você não vai conseguir fazer essa diferença? Se você não souber o que é um substantivo, nem o que é um adjetivo, aí vai complicar na sua cabeça, certo? Você tem que lembrar, substantivo é tudo que dá nome ao ser. E adjetivo é a qualidade que se dá ao substantivo, certo? Aí você tem alguns exemplos no seu livro sobre de palavras escritas de esa com S. Tem aí, ó, japonês, japonesa. No caso, ó, cadê? De príncipe, princesa. Então, ele pode ser escrito de masculino com a derivação no feminino, com esa com S. Ou então de adjetivo pátrio. Então, aquela menina nasceu no Japão, ela é japonesa. Então, essa derivação de pátrio, que é referido a lugares, é com S, certo? Aí, com essa, com Z, já para os adjetivos. Como exemplo, tem aí, ó, leve, leveza, pobre, nobre, nobreza. O que eu falei a vocês, pobre, pobreza, e por aí vai, certo? Então, os adjetivos, eles dão qualidades aos substantivos. Ok? Então, faça novamente mais uma leiturinha aí nesse seu livro, certo? Tem um textinho aqui, que aqui eu botei só um pedaço, coloquei tudo, mas não é diferente. Eu vou fazer a leitura novamente para a gente ver. É só você acompanhar no seu livro, ou até mesmo por aqui. Uma pulga monarquista queria porque queria se nutrir de sangue azul. E Suspirosa dizia, pena que seja tão raro aqui no hemisfério sul. Meu reino pela nobreza, um príncipe, um rei ou princesa. Um duquezinho que seja, ó Inglaterra, ó Suécia. Reinados do sonho meu,
Aí você tem a atividade. Gente, olha, o que está acontecendo muito são pessoas que não estão assistindo o vídeo, não sabem a página da atividade, aí fica me perguntando qual é a atividade, qual é a página, qual é a página, qual é a página. Eu não vou dizer a vocês no início, gente, a atividade vai ser em tal página. Por quê? Porque tem pessoas que não assistem, aí só querem pegar a página da atividade, faz aquilo que é mais fácil, por exemplo, tem um diagrama de achar palavras, nem lê o que está pedindo e vem me perguntar quais são as palavras que eu devo encontrar lá. Quantas palavras eu devo encontrar lá? Gente, não tem cabimento eu chegar para vocês e dizerem, olha gente, tem um diagrama, encontre 5 palavras. Quais são as palavras? As palavras não tem lógica isso não, certo? Então, leiam as questões, assistam o vídeo, para que vocês estejam tirando suas dúvidas de acordo com a explicação. Se não fosse para ter explicação, eu só iria lá colocar a página. Aí ninguém ia entender e todo mundo ia reclamar. Ai, tia, mas a senhora não explica. Ah, professora, mas a senhora não explica, a gente não entende. Então, se tem um vídeo com explicação, assistam, certo? Aí sim, agora eu vou fazer a explicação da atividade. Eu fiz a explicação do conteúdo, que foi o ESA e o ESA, certo? E vou fazer a explicação da atividade. Então, na página 90, você tem aí, substitua os códigos por sílabas, forme substantivos e em seguida escreva o adjetivo corretamente. Então, aí você tem, ó, o A, tem até um diagrama, 1 ao 4 e A até o D. Então, você vai, número 1, por exemplo. Deixa eu apagar aqui o texto para eu estar explicando melhor, para depois de dizer assim, eu não entendi, foi nada. Então, vamos lá. Prestem bem atenção nisso aqui. Olha só. Você tem um quadrinho, certo? Deixa eu pegar aqui, não vou fazer todo não, vou fazer só um exemplo. Então, aqui, deixa eu ver como é que eu posso estar fazendo aqui. Pronto. Aqui eu tenho A, B, C. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, vai até o 4. Então, aqui eu tenho nó. Deixa eu pegar aqui uma palavra que depois eu fazer. Tem um B aqui. Eu não vou formar uma palavra completa, não, é só para vocês terem ideia. Então, vai ter lá um exemplo, A1. E um exemplo, 2A. Ou se aqui tivesse o TA, vou botar aqui. Então, vai ser 2B. Pronto. Então, vamos imaginar que no seu livro tem isso aí. Você vai estar fazendo uma palavra de acordo com aquele joguinho do... Não sei se é submarino que chama, certo? Aí você tem o A1, então A1. Então, acima do que eu tenho? Do nó. Então, o A1, o A1. Se fosse o A2, seria isso aqui, certo? Então, agora eu tenho B, 2B. Então, 2 e o B. Então, é o tá. Então, formei uma palavra. Então, você tem que olhar no seu caderno, no seu livro, o número e a letra, e formar a palavra, certo? Aí você vai descobrir que palavra você vai formar. Na segunda questão, você vai utilizar o ESA com Z ou o ESA com S, de acordo com o que está pedindo aí. No caso, como aí está dizendo, escreva o feminino de cada palavra e em seguida relaciona o lugar onde eles moram, de origem. Então, no caso, aí você já sabe, se é relacionado a substantivo ou a feminino, eu vou utilizar o ESA com S. No caso aí, inglês, vai ser o quê? Inglesa. Então, aí você tem a palavra inglês. Aí você vai utilizar inglês.
com EZA, certo? Você vai, no caso, substantivo não, adjetivos. Então, você tem aí rico, aí você vai botar o quê? Riqueza. Áspero, aspereza. E por aí você vai fazer o restante da questão. Não é para fazer frases, não. É para você fazer a questão, certo? O quadro, difícil demais, né? Você tem um diagrama, aí você tem a palavra pobre, triste, limpo, rico. Você não vai encontrar essas palavras no diagrama, não. Você vai encontrar o adjetivo referente a ele. Eita, não entendi foi nada. Então, vamos entender agora. Se você tem lá no seu... Lá em cima, você tem a palavra pobre. Então, você vai encontrar lá no diagrama a palavra pobreza, certo? Então, é o adjetivo de cada um. No caso aí, de triste, tristeza, rico, riqueza e por aí vai. Quinta questão, forme substantivos derivados a partir dos adjetivos. Lembre de usar o ESA. Então, eu disse que a gente pode formar adjetivos por derivação, ou seja, construído a partir de uma palavra. Aí você tem o adjetivo limpo, bravo e fraco. Você vai construir um substantivo. De limpo vai ficar o quê? Limpeza. E por aí vai, certo? Não vou dizer o resto porque aí eu estou dando a resposta. Já na página 92, você vai escrever o feminino para os adjetivos pátrios. O que é um adjetivo pátrio? Que determinem a origem de uma pessoa. Então aí tem inglês, vai ficar o quê? Inglesa. Lembrando da regrinha, quando for adjetivo pátrio que determina o lugar de origem de uma pessoa, você vai usar o ESA com S. Então, se é inglês, quer dizer que é um adjetivo pátrio que determina o lugar de uma pessoa, você vai escrever inglesa. Se for Japão, aí você vai escrever japonesa. E assim sucessivamente, certo? Aí tem a sétima questão. Você vai completar apenas com ESA, com S ou ESA com Z as palavras, não é para você reescrevê-las não. Você só vai completar com isso aqui. Ou você coloca o ESA dentro do quadrinho, ou você coloca o ESA com Z lá no quadrinho. É somente isso que você vai fazer. Aí você tem aí Milão, vai ficar milanesa, certo? Você vai escrever se é milanesa com S ou com Z. Triste, vai ficar tristeza. Saiana, você vai botar saianesa, siamesa, né? Então, por aí você faz os demais. A oitava questão diz o seguinte: complete os quadros distribuindo as palavras nos lugares adequados. Então, você vai olhar o que é adjetivo e o que é substantivo, escrevendo com Z. Então, magreza, você vai botar lá no quadrinho. Se magreza ele já é um derivado, ou se magreza ainda é a forma adjetiva dele. Como assim, professora? Desse tipo assim. Se eu tivesse um quadrinho aqui, adjetivo, e aqui o substantivo, certo? Então aqui eu teria a palavra pobre, magreza. Aí você tem que saber qual é desses dois o adjetivo e qual é o substantivo. Se eu tivesse então outra. Pronto. Então aqui, magro ele seria o quê? O adjetivo. Magreza ele seria o quê? O substantivo. Então é isso que você vai fazer com essa atividade aí. Tá certo? Então eu espero que vocês procurem fazer, certo?
que vocês tirem suas dúvidas, que não deixem acumular atividade, para que a gente não fique cheio de coisas para fazer. Aí na página 93, então vamos recordar aqui. A página da atividade é a 90, a 91, a 92, que foram essas que eu expliquei, aí vem para a 93, tem uma produção de texto. O texto, o bicho, lembra lá daquele texto? Deixa eu ver onde é que está ele, aqui, deixa eu achar o bichinho. A gente acha ele de volta, aqui na página 74. Vocês lembram desse texto aqui, ó? O bicho? Então, você vai precisar dele para alguma coisa nessa produção. O texto O Bicho, de Manuel Bandeira, é um poema que nos mostra a realidade de vida de muitas pessoas no Brasil. Então, não é um fato aleatório que nunca aconteceu, certo? O poema é uma obra literária apresentada em versos, cuja finalidade é despertar o sentimento e as emoções. Ou seja, então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente simplesmente não faz uma leitura. A gente retrata uma realidade que a gente muitas vezes vê, né, pessoas na rua ou pessoas catando coisas no nosso lixo. Isso é uma realidade que não é diferente em nenhum lugar. Tanto na minha como na sua casa, você vê pessoas na frente da sua casa recolhendo aquele lixo que você jogou. E muitas vezes aproveitando até aquilo que você descartou, certo? Então agora eu escrevo um lindo poema falando sobre uma questão extremamente importante, a fome. Pronto. Então, aquele texto a gente falava sobre o bicho, que na verdade era um ser humano, que ele foi igualado a um lixo porque ele estava lá dentro do lixo, mexendo, né, naquilo ali, certo? Então, você vai criar um poema, não precisa ser de 10 estrofes, você tem que lembrar o quê? O poema, eles são partes, né? Então, um exemplo, de 3, 2 ou 4 linhas. Aí, quando se ele aqui tem uma estrofe, que é um grupo, aí você pula uma linha para fazer outro grupo, outra estrofe. Lembrando que no poema tem que haver rimas no final, as palavras no final. Uma tem que rimar com a seguinte, certo? Mas que tem que estar encaixado dentro do assunto. Você não pode fugir do assunto, não. Você viu o texto que a gente trabalhou agora, ele só tem uma estrofe. Uma única estrofe. Então, o poema ele pode só conter uma estrofe ou ele pode conter muito mais. Então, você vai fazer, o seu tema vai ser a fome. Então, para título, você pode usar o nome fome, mas aí você seja criativo. Não vá pesquisar um texto que já foi criado, não, porque isso é plágio. Você não pode copiar a obra de outra pessoa, certo? Então, crie o seu próprio texto, desde que ele seja um poema. Ok? Então eu espero que vocês façam essa atividade. Por favor, não vou me perguntar, é de 5 linhas, é de 6 jeitos, é um poema? Já sabe que a estrutura do poema, ela é toda em uma coisa só. Ela não pode ter um parágrafo e voltar para cá, não. O poema, ele começa e ele só tem todos uma margem só. Não tem parágrafo e reinício aqui, não. É sempre uma continuação. Mesmo que sua frase, ela parou aqui, a que você venha, não é obrigado a ser letra maiúscula, porque o poema ele pode ter uma continuação. O que é importante, que a outra palavra ela vai ter que rimar com outra do outro verso, certo? Pode ser você escrever um verso, outro e outro. Essa palavra daqui, se ela rimar com essa, ótimo. Mas se ela rimar com essa, não tem problema. E essa tem que rimar. Então, uma tem que rimar com a outra. Ou essa com essa, ou essa e assim vai. Então, procure construir o seu texto com coerência. Certo? Se você precisar de ler algumas coisas que lhe abram a mente para você separar algumas palavras, para que você possa estar encaixando no seu poema, faça isso. O que você não pode deixar é de fazer, certo? Nem vai ficar esperando, porque até mesmo na hora da correção você sabe que isso não vai ser corrigido coletivamente, vai ser corrigido individualmente. Então procure fazer seu poema. Se você ficou em dúvida do que é um poema, vai lá no seu livro, que a gente já estudou isso, sobre o que seja um poema,
certo? Então, procurem informações, procurem o que você achar melhor. Pegue um rascunho, escreva seu poema, certo? Eu até hoje eu faço isso. Se eu vou escrever um texto que não seja uma cópia, então eu faço um rascunho e vou ler. Aquilo que eu vi que não ficou, não, poderia ter trocado, eu vou, risco, refaço. Então isso não é perder tempo, é você se aperfeiçoar, certo? Então, mais uma vez, lembrando as páginas da atividade do livro. Vamos lá. Página 90, onde você vai pegar as sílabas do diagrama e formar palavras. A segunda é escrever o derivado, né, o substantivo para cada uma das palavras. O terceiro, que é na página 91, fazer adjetivos a partir das palavras que você já tem. Quarta, procurar no diagrama os adjetivos relacionados à palavra que tem aí. A quinta, você tem um adjetivo, você vai formar substantivos usando o ESA com o Z. Sexta questão, escrever os femininos pátrios, né, substantivos pátrios das palavras, adjetivos pátrios. Sétima, escrever dentro do quadrinho ou ESA com Z ou ESA com S. E a oitava, você vai pegar as palavrinhas que você já tem nesse retângulo laranja e só colocar no lugar correto. Então, não vem dizer que essa atividade é muito difícil, até o menino de primeiro ano mais tranquilo. Assistam o vídeo da explicação, assistam a explicação da atividade completinha. E a 93, que é onde você encerra a atividade de hoje, é o texto. Então, por favor, não venham perguntar, professora, quantas linhas? Professora, eu posso fazer 2 linhas? Não existe texto de 2 linhas, não. 2 linhas é uma frase, até 5 linhas a gente faz uma frase, certo? Então, façam direito, façam com coerência. Eu espero que quando eu for corrigir esse livro de vocês presencialmente, eles estejam tudo ok, certo? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, que vocês possam estar fazendo, certo? Tirando suas dúvidas, para que a gente não tenha um acúmulo de atividades para fazer. Então, hoje eu encerro aqui, certo? Eu vou deixar a de matemática, eu vou fazer um videozinho para vocês fazerem as expressões. Então, até a próxima aula.